tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, já tem gente rindo de mim.
Ai, ai, ai. Quando eu vi que ia dar 6 graus no final do culto, eu disse, ninguém me pega. Tá errado aqui? Ah, que bom. Então tá bom. Tô bonito? Tá bom? Muito bom. Não é para atrapalhar o sermão, por favor. A imagem do pregador jamais pode atrapalhar o sermão. Bom, que bom que estamos juntos nessa noite para tratarmos sobre mais um tema muito importante, sobre família, sobre casamento, sobre as realidades da vida, porque ninguém vive nessa terra sem algum tipo de relacionamento, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, num clube, na igreja, a gente sempre tem relacionamentos e saber lidar da melhor forma possível é importante. O tema de hoje, talvez eu não seja a melhor pessoa para tratar sobre ele. Nós temos aqui profissionais da área de comunicação, né? Poderiam falar bem no meu lugar. Mas a gente sempre aprende algumas coisas e até com o sermão que a gente preparou. Primeiramente, o sermão deve ser para nós. Então, as coisas que eu vou falar, pode ser que algumas delas eu ainda tenha que aprender muito. E o sermão também é para mim. Afinal de contas, o sumo pastor é Jesus Cristo. E eu sou apenas o instrumento de hoje. Também sou ovelha dele. Tá bom? Então, quero convidar você a fechar seus olhos. Pedimos a bênção de Deus sobre a sua palavra que será tratada nessa noite. Amado Pai, obrigado pelo teu cuidado até aqui, pelas lindas mensagens que já ouvimos, os louvores, e que tudo isso possa falar ao nosso coração. Nesse momento, nós iremos tratar da tua palavra especificamente, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema de hoje à noite é aprendendo a se comunicar. Uma história interessante diz assim, que um homem viajou e chegou até uma pousada. E quando ele entrou no quarto, a primeira coisa que ele fez foi mandar uma mensagem para sua esposa. Isso é lindo, viu? Façam isso. Ao enviar, ele cometeu um equívoco e acabou mandando a mensagem para um outro número, de uma outra pessoa. E era uma viúva que tinha acabado de chegar do velório do marido. A mensagem dizia, logo depois de lê-la, ela desmaiou. A mensagem dizia, amor, cheguei em paz. Você vem para cá semana que vem. Já reservei o seu lugar. Estou morrendo de saudades. Observação, traga pouca roupa, porque aqui está um calor infernal. Imagine a situação. Erros de comunicação podem gerar grandes problemas. E nós fomos criados para nos comunicarmos. Sabe, mesmo sem abrir a boca, nos comunicamos por gestos, por expressões, atitudes, até com o silêncio. Nós comunicamos e comunicamos muito. Quem nos fez assim? Deus. Deus nos fez seres de comunicação. E Ele tem prazer, apesar de não poder fazer do jeito que Ele quer, mas Ele tem prazer de se comunicar conosco. Por que eu digo que Ele não pode fazer? Porque se Deus aparecesse aqui pessoalmente para tentar se comunicar conosco, não sobreviveria ninguém. Porque Ele é pura perfeição, pura luz, e nós somos frágeis pecadores. Desde o Éden que Deus tem procurado se comunicar conosco. Eu falei até ontem no sermão um pouquinho sobre isso, né? Deus quer usufruir da nossa companhia. Quer falar conosco, quer se comunicar. Mas com a entrada do pecado, diz Isaías, e acho que é interessante até abrirmos a palavra, Isaías 59, verso 2, traz uma informação interessante com o que aconteceu com o sonho de Deus, de se comunicar conosco. Isaías 59, verso 2. Houve uma ruptura, um abismo. Enquanto você abre sua Bíblia, se você se recorda da história de Jacó, Jacó deitado com a cabeça num travesseiro de pedra, ele teve um sonho de uma escada. E essa escada fazia a conexão que está faltando entre nós e o nosso Deus, que é o que diz aqui em Isaías 59, verso 2. O texto bíblico diz assim, mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação, distanciamento entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, os pecados, os nossos pecados,
nossos erros, desde Adão e Eva, causaram um abismo entre nós e o nosso Deus, a ponto de que a comunicação entre a divindade e a humanidade se tornou um problema. E automaticamente os lares humanos também foram afetados. Adão e Eva, ainda no jardim do Éden, começaram a já não se entender, colocar a culpa um no outro, e a gente não precisa nem tocar nesse assunto mais. Tanto é que a ausência e a deficiência na comunicação hoje é considerado pelos especialistas, discutem, como a principal causa do divórcio. Hoje, os especialistas na área aí dizem que a principal causa dos divórcios, alguns acham que é dinheiro, outros, sim, tudo, mas tudo envolve o quê? Comunicação. Tudo envolve comunicação. Deus não se acomodou de saber que houve um abismo entre a humanidade e a divindade. Na verdade, Deus achou caminhos para chegar até nós. E a gente tem falado nas quartas-feiras sobre a revelação de Deus e tal. Deus achou caminhos. Ele falou através de profetas, sonhos, visões. Ele não se acomodou e disse assim, agora que existe um abismo, então deixa para lá. A ponto de Deus descer do céu para fazer com que a comunicação fosse possível entre nós e o nosso Deus. Seguindo o exemplo de Deus, não posso me acomodar. Eu não posso simplesmente achar que eu sou desse jeito, eu me comunico mal, mas eu sou desse jeito, então vou ficar desse jeito e o meu casamento vai por água abaixo porque eu não vou mudar. Não existe isso, porque Deus, o nosso modelo, o nosso exemplo, achou caminhos para se comunicar conosco. Por isso, a palavra de Deus traz algumas dicas importantes do que fazer para melhorar a nossa comunicação dentro de casa. E a primeira está lá em Eclesiastes. Se você está em Isaías, um pouquinho antes, volta ali umas 10, um pouquinho mais, talvez porque nós estamos em Isaías 59, mas um pouquinho antes ali, antes de Isaías, você vai encontrar o livro de Cantares, que também tem boas dicas de comunicação, mas nós vamos para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3 começa do verso 1 até o verso 8, vai tratar sobre uma importante dica de comunicação. Trata sobre o tempo. Nós não vamos ler o trecho todo, senão a gente vai ocupar bastante tempo. Mas o início, o primeiro verso diz assim, tudo tem o seu tempo o quê? Determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí, durante o decorrer do texto, ele vai dizer que há tempo de falar e há tempo de quê? De se calar. Há tempo para isso. Então, existe o tempo certo para tudo, inclusive para falar o que queremos, deixar de falar, achar o tempo certo de dar a informação que precisa ser dita, o tempo certo de se calar e o tempo de ouvir. Além disso, o tempo me fala também de separarmos momentos de qualidade para estarmos em família. Porque quanto mais próximos somos, como família, como casal, menos ruídos de comunicação vai acontecer. Menos ruídos. Se você for bem próximo da sua esposa ou do seu esposo, dos filhos, vão diminuir os ruídos. Quanto mais tempo juntos, melhor nos entenderemos como casal e como família. Então, a primeira dica bíblica para melhorar a comunicação dentro de casa, use o tempo com qualidade. E lembre-se, há tempo para tudo. Tem tempo que é melhor se calar. E tem tempo que é melhor falar, achar o momento certo para falar. Mas não é só falar ou deixar de falar. É o jeito de falar. Também é importante. Eu, por exemplo, já tenho cara de bravo por natureza. As pessoas que me conhecem nunca me viram falar, nunca me viram brincar, acham que eu sou muito bravo. Bom, tem momentos que talvez eu seja muito bravo. Mas, às vezes, as expressões do nosso jeito de se expressar transmite mais do que as próprias palavras que nós queremos dizer. Então, olha o que diz Provérbios. Você está em Eclesiastes? Volta mais um pouquinho. Vamos para Provérbios 15, verso 1. Provérbios 15, verso 1. Texto bem conhecido, a maioria sabe de cor esse texto. E o texto bíblico diz assim, que a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Ainda em Provérbios 25, vira umas páginas para frente aí, 25, verso 11, diz assim:
Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, não é somente a hora certa, mas a forma certa de falar também afeta a nossa casa, o nosso lar, o nosso ambiente. Geralmente, nosso jeito de falar diz mais até do que as próprias palavras. Dizem os especialistas que as palavras correspondem apenas a 7% da mensagem. Já o tom de voz corresponde a 38%. Mas, pasmem vocês, a maior parte, fica com a postura corporal. 55% da mensagem é através da postura corporal. Um exemplo interessante sobre isso, e você deve ter passado por isso já, eu já passei, é quando mandamos uma mensagem de texto. Você manda uma mensagem de texto, mas no texto você não consegue transferir o tom de voz, você não consegue transferir a emoção que você está tentando, a ênfase que você está tentando dar. Sendo assim, uma mensagem pode ser muito mal interpretada quando não cuidamos com o nosso jeito de falar ou de mandar uma mensagem de texto, né? Podemos ser mal interpretados e pode gerar grandes problemas na nossa vida, né? No nosso dia a dia. E essas dicas cabe a nós, inclusive, no nosso relacionamento como igreja, né? Porque o que há de problemas em igrejas não é brincadeira de relacionamento. Então é muito importante a gente crescer, todos nós, né? Uma outra dica bíblica está em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago 1,19. Dicas bíblicas para nossos relacionamentos, para nossa comunicação. Tiago 1,19. Justo hoje que está frio, o povo queria ficar com a mão no bolso, o pastor está abrindo um monte de passagem bíblica. Rapaz. Tiago 1,19, olha que dica interessante do apóstolo. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para quê? Pronto para ouvir. Depois, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que texto completo, espetacular. Ouvir mais, falar menos e paciência, calma, para não se irar. Se tirássemos mais tempo para ouvir, deixaríamos de tirar tantas conclusões precipitadas e demonstraríamos mais atenção e empatia para com o cônjuge, para com a família. Quantos problemas sérios e até divórcios poderiam ser evitados? Quantos filhos se safariam de vícios e caminhos tortuosos se seguíssemos a dica de Deus ao nos criar? 2 ouvidos, 1 boca. É uma dica bem clara de Deus, sem dizer uma palavra. 2 ouvidos, 1 boca. Fale menos, ouça mais. Uma outra dica interessante, e essa dica diretamente de Cristo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 2. João 2. É um verso que passa assim, despercebido. A gente não percebe. Que verso interessante. Como é que ele sabia lidar com as pessoas? João, capítulo 2, versículo 25. Acharam? Olha o que diz. E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Por quê? Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Que dica espetacular de comunicação. Nós precisamos conhecer mais como funciona a natureza humana. E quando a gente fala natureza humana, parece um sentido bem geral. Mas cada um de nós somos um universo. Então eu preciso conhecer como minha esposa reage. Ela precisa conhecer como eu reajo às situações. E a gente saber usar isso a nosso favor, como casal, como família. Especialmente aquele com quem convivemos, precisamos conhecer. Sabermos dos seus gostos, o que incomoda, manias, entender e respeitar, aceitar aquela pessoa como ela é. Sabe, uma das coisas mais importantes para você abrir a guarda de alguém, para você poder se entender, é em primeiro plano, aceitá-la como é. A pessoa jamais vai se desarmar se você não aceitá-la do jeito que ela se demonstra ser. Inclusive, ela dificilmente vai mudar se primeiramente você não aceitá-la como ela é. Cada pessoa é um universo de histórias, de traumas, de conhecimentos e emoções.
procurar entender os reais motivos por trás de algumas atitudes pode ajudar a solucionar grandes problemas quando se trata desse assunto. Bom, isso tudo são dicas ótimas, mas nós somos pecadores, somos falhos, não somos perfeitos em nossa comunicação. Sendo assim, outras dicas bíblicas, depois que acabamos perdendo o controle. Perdi o controle na minha comunicação. Quais são algumas dicas para me fazer voltar a mim, me entender e me acalmar para que as coisas funcionem? Vamos abrir a Bíblia em Efésios. Nós vamos usar vários versos de Efésios agora, tá? Então vamos ficar dentro de Efésios. Efésios é um dos livros mais família que tem na Bíblia, se não for o mais, tá? Efésios, vamos começar por aqui. A primeira dica está no capítulo 6, versículo 11 e 12. E diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta, meus irmãos, não é contra carne e sangue. Podemos parar aqui. Podemos parar aqui. Essa pessoa que está do seu lado aí, dá um beliscão nela aí, por favor. Sem doer, por favor. É feito de que esse negócio aí que está do seu lado? Carne e sangue. Não precisa tirar sangue para poder ver, não. Não precisa, não. Só um beliscãozinho aí já dá para saber. É feito de carne e sangue. Quando você tiver com vontade de esganar, de jogar pela janela, lembre-se, a pessoa que está do seu lado, as pessoas que convivem com você, são de carne e sangue. A nossa luta de verdade, a luta de verdade, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra, diz a Bíblia, principados, potestades, seres invisíveis, que fazem com que o nosso casamento, a nossa família, entre em confusão, em guerra. Então tem alguém por trás querendo que sua família dê errado. Lembre-se disso. A batalha que você tem não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo. Não é. Vocês foram feitos como suporte um para o outro. Como auxiliadores, ajudadores. A família, os pais são para auxiliar os filhos a crescerem, a aprenderem. Os filhos estão ali para apoiar a crescer com os pais. Ou seja, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Não é uns contra os outros. Mas tem alguém que não quer que a sua família dê certo. Sendo assim, leia comigo agora Efésios 4. É a segunda dica. Efésios 4, 12 a 15. Bastante coisa, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos lá, à unidade da fé. E o texto final ali do verso 12 diz assim, verso 13, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá bom por aqui, só olha para cá. Nós somos uma obra inacabada de Deus. Inacabada. É a segunda dica. Essa pessoa que está do seu lado, esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, essa pessoa que está do seu lado não está pronta. Parece que está, mas não está. Deus ainda está trabalhando em nós, para melhorarmos cada dia. Então, quando você for brigar, quando a confusão estiver armada, lembre-se, sua esposa, seu esposo, qualquer pessoa que você tiver confusão, essa pessoa é uma obra inacabada de Deus. Deus ainda está trabalhando nela, tentando fazer com que ela seja mais paciente, mais amorosa, mais bondosa, menos irritadiça. Enfim, Deus está trabalhando nessa pessoa. Lembre-se disso. Isso pode te ajudar a se acalmar na hora da dor. Estamos sendo esculpidos por Deus a cada dia. Tropeçamos, cada dia precisamos de ajustes. Na verdade, o próprio casamento precisa de ajustes a cada dia para poder continuar. Precisa ou não precisa? Basta pensar na minha família. A cada 3, 4 anos mudamos de casa. Nossa casa precisa de ajustes. Vender alguns móveis e comprar outros. Porque nem tudo cabe na casa. Alguns sobram, outros faltam. Imagine, eu estou falando de imóveis. Agora imagine as emoções, os sentimentos, tudo. Nós precisamos de ajustes constantes. E a gente precisa lembrar disso. Porque as turbulências da vida ocasionam a gente perder a linha, muitas vezes. E a gente precisa entender isso. Uma outra dica de Efésios, olha que interessante, ainda no capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa
ira. E olha o verso 27, curto e grosso. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, brigou, está confuso, estão distantes. A recomendação bíblica é que no momento da ira pode ocorrer de afastar o casal. Mas não deve ser por muito tempo, para que o inimigo não encontre espaço entre vocês. Então, brigaram, tá, não estão se falando, pode acontecer, pode. Passou um momento ali, não estou com vontade de falar, mas lute contra isso. Por quê? Para que o inimigo não encontre espaço entre vocês. Para que isso não se torne algo maior. Para que ninguém entre nesse espaço que é sagrado entre um casal ou dentro de uma família. Para que nem o inimigo, nem ninguém ache espaço ali. Semana passada, no domingo passado, falamos um sermão inteiro sobre perdão. Mas outra dica que fica é encontrar o perdão. Procure o perdão. Efésios 5:29 diz assim: ninguém jamais odiou a própria carne. Então, assim, se é a minha esposa, o texto bíblico diz, ninguém odiou a sua própria carne. Eu e ela somos uma só carne. Então, a gente tem que achar um caminho. Não posso odiar a minha própria carne. Está aqui na Bíblia. Né? Então, faz parte encontrar o perdão. Troque críticas por reforço positivo. Funciona mais o reforço positivo do que as críticas. Fará muito mais diferença do que você imagina. Palavras que prejudicam tremendamente a comunicação. 2 palavrinhas, que se você usa bastante, se policie. Nunca e sempre. Você nunca faz isso, ou você sempre faz isso. O nunca e o sempre são exagerados. Sempre. Porque nem sempre a pessoa só faz aquilo ali daquele jeito. Você exagera, e quando você exagera, você mexe com o outro. E a pessoa já entorna o caldo. Já ouviram essa expressão? Já vira, né? Então é muito importante, se pudermos evitar o nunca e o sempre, faz bem para a nossa comunicação. Última dica, reprove sempre as ações, não a pessoa. Se você tem alguma coisa contra alguma atitude daquela pessoa, na hora de falar, se policie. Não gostei daquilo que você fez, mas continuo amando você. Mas não gostei do que você fez. Então, reprove a ação, mas não a pessoa. Para que a unidade da família permaneça e a comunicação aconteça de verdade, primeiro, oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. E Tiago 5,16 também. A oração nos conecta a Deus e ao próximo. Então, orarmos vai nos ajudar. Pedir a Deus para que una mais a família, para que nos ajude a nos comunicarmos melhor. É falar com Deus como um amigo. Nossas orações chegam até Deus, que pode nos ajudar a termos uma família melhor. E quando você não enxergar saída, insista, diz a Bíblia. Insista. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bateis e abrir-se-lhe-á. Insista em oração e Deus vai te dar a resposta, vai te ajudar. Segunda dica, palavra. Oração é você falar com Deus. A palavra é Deus falando com você. Então, para que a comunicação aconteça melhor dentro de casa, oração e Bíblia também vai te ajudar. Assim como a oração é o homem falando a Deus, o estudo e a meditação da palavra é Deus falando ao homem. Podemos encontrar esperança na palavra? Podemos. Podemos encontrar uma família de fé, se faz com o estudo da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A verdade que nos une está na palavra. A família virou alvo do inimigo, e a espada do Espírito é a Bíblia. E a oração é a nossa defesa para continuarmos vencendo. Um certo dia, o pequeno Thomas chegou em casa com um bilhete para sua mãe. E ao entregar o bilhete dizia... o menino disse para a mãe, o meu professor me deu esse papel para entregar para a senhora. Ao ler a carta, os olhos da mãe lacrimejavam. Preocupado com o pequeno Thomas perguntou à mãe, o que está escrito na carta?
E a mãe resolveu ler a carta em voz alta. E ela leu o seguinte: a carta do professor vai falar do menino. O seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. E os professores não estão no nível dele. Por favor, ensine-o você mesma. E fechou o bilhete. Depois de muitos anos, Thomas Edison se tornou um dos maiores inventores do século. Mas depois que a mãe dele morreu, arrumando as coisas da mãe, encontrou um papel dobrado no canto da gaveta. Para sua surpresa, era aquela antiga carta que o seu professor havia mandado para sua mãe. Mas ao ler o conteúdo da carta, vocês já devem conhecer, né? O conteúdo dizia totalmente o contrário do que a mãe leu para ele há tantos anos antes. Dizia: seu filho é confuso, tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais vir à escola. Thomas Edison, chorou durante horas e então escreveu no seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à coragem de uma mãe heroína, dedicada, tornou-se o gênio do século. E chegou mais tarde a afirmar: eu sou o resultado do que uma grande mulher quis fazer de mim. As palavras, a comunicação bem feita, na hora certa, jogando a pessoa para cima, fez toda a diferença na vida daquele menino. Quando sabemos usar as palavras para motivar, impulsionar, ajudar as pessoas, nós mesmos crescemos juntos. Devemos nos acostumar a falar em tom agradável, usando linguagem pura e correta, com palavras amáveis e corteses. Palavras suaves e bondosas são para o espírito como orvalho e a chuva branda. E a Escritura diz que de Cristo, que havia em seus lábios uma graça tal, que sabia dizer ao seu tempo uma boa palavra alcançada. Sabe, queridos, você pode ter sido criado num lar sem uma boa comunicação, ou sem comunicação perfeita. Mas você não precisa permitir que seja assim no seu lar atual. Eu acho que todos nós temos que crescer a cada dia, também nesse quesito. Com Deus, toda a realidade pode ser alterada. Sozinho pode ser difícil, mas com Deus nada é impossível. Permita que essa decisão, de hoje à noite, de você tornar seu lar um lar de mais comunicação perfeita, uma comunicação melhor, um lar dentro do plano de Deus. Entregue sua família nas mãos do Criador, mantenedor e Salvador, e Ele vai satisfazer esse desejo também no seu coração. Que Deus esteja com todos, que as nossas famílias se tornem melhores a cada dia, que a comunicação interna, nossa casa, nossa família, da nossa igreja, possa ser cada dia melhor, porque podemos permitir que Deus transforme o nosso ser, nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Podem entrar. Nós iremos ouvir um louvor. E se durante o louvor você tiver o desejo no seu coração de uma melhora dentro do seu lar, melhorar na área de comunicação dentro de sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, você pode ficar em pé dizendo a Deus o quanto você precisa melhorar e o quanto que você precisa dele para que isso aconteça em sua vida. Traga o que lhe aflige o coração, a sua dúvida e aflição, sua cicatriz, a sua dor, Deus aguenta. Traga a amargura que há em você, traga a vergonha que faz fugir, o medo que faz paralisar, Deus aguenta. Porque Ele vai receber Tudo que estiver quebrado,
Ele pode renovar, você não reconhecerá. No final, pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se deixar, Ele aguenta. Deixe o que passou e o fez sofrer, o que desejava não dizer, a dor que não pode entender, Deus aguenta. Carregará, misericórdia Ele dá. Traga o que o faz pecar, Deus aguenta. Sua graça forte é. Sua graça forte é. Sua graça forte é. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá. No final, pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se deixar, Ele aguenta. tal qual a cruz tomou, Morreu por você também. Ele aguenta. Ele aguenta. Oh, Ele aguenta. Tudo que estiver quebrado, Ele pode renovar. Você não reconhecerá. No final, pra sua glória irá usá-lo para o seu bem, se você deixar. Se você deixar, se deixar, Ele aguenta. Se deixar, Ele aguenta. Deus aguenta. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, como é bom, Senhor, estarmos em família. Como é bom saber que o Senhor nos ama e quer trabalhar no nosso coração. Somos obras inacabadas Tuas, mas o Senhor tem um desejo imenso de terminar essa obra. E nós queremos abrir o nosso coração, permitir que o Senhor molde, melhore a nossa comunicação, aumente o nosso limite de perdão, de paciência, de amor, de bondade, para que nós tenhamos famílias melhores e assim teremos igrejas melhores, uma sociedade melhor e um grupo preparado para ir para as mansões celestiais. Queremos te pedir que ao sairmos daqui, pelo menos tenhamos em nosso coração o desejo de permitir que o Senhor molde nossa vida, molde nosso coração, transforme nosso ser, nossa realidade, nossa casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus esteja com todos. Até quarta-feira, nosso culto de oração.